Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão ultrapassa 90 mil testes para a Covid-19. O estado é o terceiro que mais testa no país. Falta de assistência médica para pacientes em Caxias repercute em audiência na Câmara de Vereadores. Polícia investiga a origem de ampolas descartadas de forma irregular em praia de São José de Ribamar. Pela terceira vez, comércio de Codó fecha as portas. Decreto tem validade até o dia 25 de junho. E ainda, a Prefeitura de Barreirinhas libera a partir de hoje algumas atividades ligadas ao turismo. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com informações da região tocantina, porque com a flexibilização do isolamento social em Imperatriz, o fluxo de veículos nas ruas aumentou e o número de acidentes também. Imperatriz possui a segunda maior frota de veículos do Maranhão. E com o isolamento social devido à pandemia, os acidentes de trânsito reduziram-se a 69%, segundo a Secretaria de Trânsito. Com a maioria dos estabelecimentos e serviços flexibilizados, assim como a movimentação de pessoas, o fluxo de veículos nas ruas também cresceu. O que preocupa é que o número de acidentes de trânsito que havia caído aumentou. Aumentou considerável o fluxo de veículos, né? E, consequentemente, aumentou o número de acidentes, né? O caso específico de ontem, né, que teve até um óbito, ele graças a Deus, ele é o de menor quantidade, porém é o que mais afeta, né, não só a sociedade quanto a família. E os casos de lesão corporal são muitos, né? Muitos acidentes aqui é de lesão corporal, principalmente porque aqui a quantidade de motos é muito maior do que de carros. Então, acidente com moto sempre tem lesão corporal. Os condutores estão sendo orientados para que a atenção no trânsito seja redobrada nas ruas. É que mesmo com as fiscalizações e vias devidamente sinalizadas, alguns motoristas ainda abusam da velocidade e outras imprudências. O último acidente registrado resultou em uma morte ocasionada em um dos cruzamentos no centro da cidade. A jovem que estava na motocicleta foi atingida por um condutor que avançou o sinal. As pessoas muitas das vezes ou elas não estão atentas à sinalização, ou então elas não respeitam a sinalização. Por esse motivo, a Secretaria de Trânsito está fiscalizando mais, ela está tomando algumas medidas para que force o condutor a respeitar a sinalização. Se o condutor respeitar a sinalização, a gente praticamente zera o número de acidentes. Com a volta de algumas rotinas, voltam também alguns problemas. Aqui em São Luís, seguem as investigações sobre o caso de um motorista de aplicativo que foi encontrado morto ontem de manhã dentro de um carro na zona rural. A polícia diz já ter pistas dos autores do crime. A morte do motorista de aplicativo Rafael Washington Correia já está sendo investigada pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi executada com um tiro na região da nuca, no bairro da Ribeira, na área do Distrito Industrial. A princípio, a polícia levanta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Pelas informações que nós recebemos e pela forma como foi cometido o crime, nos leva a crer que tenha sido efetivamente um crime de roubo seguido de morte, né? Porém, a gente não pode descartar a possibilidade de ter sido um homicídio, né? Nós estamos trabalhando nessas duas áreas, mas dando mais foco e ênfase à questão do latrocínio. O carro em que a vítima trabalhava foi trazido para a SHPP para que possa ser periciado. Na tarde da terça-feira, dia do crime, nossa equipe de reportagem esteve no local onde Rafael Washington foi executado e registrou que no asfalto ainda haviam marcas de sangue. Rafael Washington foi o primeiro motorista de aplicativo assassinado esse ano em São Luís. Em 2019, 2 crimes do tipo foram registrados na capital. Familiares da vítima já foram ouvidos aqui na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Civil já tem pistas de quem poderia ter cometido esse crime, mas ainda está realizando o levantamento de provas para pedir a prisão dos envolvidos. A gente tem que ficar ciente de como foi todo o dia a dia dele, né? Todos os passos do dia, para que a gente possa tentar conseguir correlacionar o fato dele estar naquela região com o crime, né? Então a gente fez esse pedido e estamos aguardando.
E a polícia continua investigando também a origem das ampolas descartadas de forma irregular em uma praia da cidade de São José de Ribamar. A Polícia Civil continua ouvindo os banhistas que encontraram uma sacola cheia de amostras de sangue em uma praia da cidade de São José de Ribamar no último domingo. O delegado já pegou o depoimento de 3 pessoas que presenciaram o achado e intimou mais 8 testemunhas em busca de mais informações. Estamos ouvindo diversas pessoas que estiveram no local presente no momento em que esse material foi recolhido, e outras pessoas vão ser ouvidas com o decorrer dos dias. O vídeo feito por populares viralizou rapidamente nas redes sociais. Em nota, a Prefeitura de São José de Ribamar informou que está colaborando com as investigações. As ampolas foram encaminhadas para a perícia de análise forense, que vai dizer a origem e a natureza do material. Além de crime ambiental, o descarte inadequado de material hospitalar oferece riscos à saúde pública. Se trata de uma prática inadequada, de descarte desse tipo de material, que é todo um manejo que é feito no manuseio desse tipo de material biológico. Ainda mais no cenário de pandemia que nós estamos atravessando, o descarte desse material nessas circunstâncias foi completamente equivocado. Pois é, meio a uma pandemia, uma situação dessas. Olha, daqui a pouco, Polícia Civil investiga fraudes em licitações e peculato na cidade de Chapadinha. E ainda, falta de assistência médica para pacientes em Caxias repercute na Câmara Municipal. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e no município de Chapadinha, mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Civil na Câmara Municipal de Vereadores. A ação aconteceu na empresa provedora de serviços de internet e nas casas dos gestores da parlamentar e também da empresa investigada. Foram apreendidos 3 aparelhos telefônicos, 3 notebooks, um tablet e 3 computadores, além de uma arma de fogo com 16 munições. A operação envolve investigações que apuram fraudes em licitações e também peculato. E agora a gente segue para Caxias. Um vídeo de um paciente com Covid-19 denunciando falta de atendimento na UPA da cidade ganhou repercussão na internet e foi debatido pela Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores repercutiu a situação dramática dos pacientes infectados pelo novo coronavírus em Caxias. O assunto dominou a pauta da sessão e dividiu opiniões. Os vereadores comentaram o vídeo que viralizou nas redes sociais em que um paciente com Covid-19 reclama da falta de assistência dentro da UPA. Nós estamos com maior dificuldade. Só que possível nós temos que passar, além de passar por isso, nós temos que passar a conviver junto com mortos aqui dentro dessa UPA. Os vereadores Thaís Coutinho e Tevi lamentaram a situação e cobraram providências. O que está acontecendo no município de Caxias? Eu confesso que eu estou desesperada. Por quê? Porque eu sou caxiense. Eu não estou falando aqui porque sou oposição ao prefeito. Não. Eu estou falando aqui porque o povo está pedindo socorro. Até mesmo vereadores da base de sustentação ao prefeito Fábio Gentil criticaram o descaso com os pacientes da UPA. Mário Assunção cobrou medidas drásticas e foi categórico ao afirmar que falta gestão eficiente na Secretaria Municipal de Saúde para enfrentar a pandemia. Nós temos que convocar o secretário de saúde para prestar esclarecimento. Nós temos que fiscalizar a UPA para que a gente exija que as pessoas sejam punidas, senhor presidente. Bom, sobre a denúncia mostrada na reportagem, a UPA de Caxias informou que seguiu com todo o procedimento recomendado para o acondicionamento do corpo de maneira segura, como recomenda a Vigilância Sanitária e órgão competente. Ressaltou ainda que a unidade, por ser porta aberta, atende mais de 10 municípios da região e encontra-se com leitos em sua capacidade máxima de atendimento.
Olha só, com mais de 98 mil testes realizados, o Maranhão ocupa a terceira colocação no ranking nacional de estados que mais realizam testagem para a detecção do novo coronavírus. 1.087 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 24 mil seguem em casa o tratamento. 26.795 pessoas estão recuperadas e mais de 1.300 mortes já foram registradas. O número de casos suspeitos caiu para 868 e 44.822 novos exames de Covid-19 já foram descartados em todo o estado. Esses dados foram divulgados agora há pouco, no começo da noite, pela Secretaria de Estado da Saúde. Olha, o uso de máscaras continua sendo uma recomendação dos órgãos de saúde no combate à Covid-19. Em Presidente Dutra, os produtos foram distribuídos de graça à população. Máscaras confeccionadas por costureiras contratadas pela Prefeitura de Presidente Dutra foram entregues a populares durante a manhã de hoje por uma equipe da assistência social do município. E todas que participaram da ação estavam paramentadas. Antes já foi contratado costureiras pelo município, para prestar esse serviço, sendo que na contratação já engloba de ajudar essas pessoas, que estão passando também por momentos de dificuldade financeira. Então houve essa contratação dos profissionais, as costureiras. Uma equipe da assistência social aqui da cidade de Presidente Dutra está fazendo mais uma ação. Desta vez eles estão visitando locais de aglomeração, estão doando máscaras que foram confeccionadas por costureiras contratadas pela Prefeitura aqui de Presidente Dutra. Se você está bem protegido, se você está de máscara, se você tem seu álcool em gel, isso dá uma certa tranquilidade para o seu psicológico, fazendo com que você se sinta mais calma e ao mesmo tempo não sinta essas reações no seu corpo, Daqui a pouco, a Prefeitura de Barreirinhas libera algumas atividades ligadas ao turismo. E pela terceira vez, comércio de Codó fecha as portas até o dia 25 de junho. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e a Prefeitura de Barreirinhas liberou a partir de hoje a retomada de algumas atividades ligadas ao turismo. As atividades foram autorizadas a voltar nesta quarta-feira por força de decreto assinado pelo prefeito de Barreirinhas. Puderam reabrir bares, restaurantes, hotéis e empreendimentos similares localizados no perímetro urbano da cidade. Hoje, através de um decreto que eu baixei a partir de ontem, isso é um documento feito a 4 mãos, Prefeitura, Secretaria de Turismo, toda a trade que age diretamente no turismo, nós todos juntos fizemos isso para que a gente tome esse passo importante para retomarmos a economia do nosso município, gira em torno de 90%, mas também de nós termos como garantia o bem-estar de quem for para lá ou de quem mora na nossa cidade. Até esta quarta-feira, Barreirinhas registrou 199 casos confirmados da Covid-19. Desse total, 157 pessoas já se recuperaram e outras 21 acabaram morrendo. A administração da cidade, que hoje conta com aproximadamente 63 mil habitantes, tem apostado em medidas preventivas para que a doença não avance. Nós detetizamos diariamente a cidade. Todos os pontos críticos da cidade são religiosamente detetizados. Todos. Nós contratamos bombeiros civis para que nos auxiliem justamente no comando de filas, evitar o máximo possível a aglomeração, que a gente sabe que não é fácil. Há uma cultura de não querer seguir essas orientações, mas que nós temos feito um trabalho incansável quanto a isso. As discussões agora giram em torno sobre a possibilidade de reabertura do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Já existe um diálogo entre os gestores do município de Barreirinhas e representantes do Ministério do Meio Ambiente. A expectativa é de que nos próximos dias o local volte a receber visitantes. Nós estamos em conjunto, a 4 mãos, construindo um protocolo onde são específicos para cada atividade. Por exemplo, a situação de quem tem um hotel fechado é uma, a situação de quem tem um resort é outra, a situação de quem tem um condomínio é outra. Então, nós estamos respeitando todas essas peculiaridades individualizadas para que você não seja nem tão forte, nem tão mole, para quem precisa estar regulado com maior condições de nos garantir um resultado positivo.
Mas lembrando que não é porque abriu que está tudo liberado e o problema está resolvido. Prudência ainda é necessária nesse momento. E no município de Codó, um novo decreto determina mais uma vez o fechamento do comércio. O repórter Marques Márcio tem as informações. Muitas lojas de variedades, de calçados, que não são consideradas essenciais, continuam abertas. Na Rua Afonso Pena, todas as lojas estão fechadas. Na Avenida Augusto Teixeira, a gente ainda conseguiu encontrar, como você vê nas imagens, lojas que não fazem parte do serviço essencial funcionando normalmente, o que acaba dificultando o trabalho da vigilância sanitária, da polícia militar, dos órgãos que são responsáveis para o cumprimento do decreto. Em uma reunião que aconteceu um pouco mais cedo, onde o prefeito esteve reunido com a polícia, foi pontuado algumas situações que o pequeno comerciante, o pequeno empresário é quem costuma dar um pouco mais de trabalho. Chegam a ser visitados 2, 3 vezes até o ponto de serem notificados, o que é lamentável, porque eles poderiam estar fazendo um trabalho de fiscalização também dentro dos bairros, da periferia aqui do município de Codó. Mas para o primeiro dia do novo decreto que entra em vigor a partir de hoje, é essa a movimentação. Pois é, cada cidade tentando encontrar a medida certa de acordo com a sua realidade. E amanhã é dia de Corpus Christi. Agências bancárias não vão funcionar, segundo a Federação Brasileira de Bancos. Já os supermercados e o comércio abrirão as portas normalmente. O superintendente da FEComércio, Max de Medeiros, falou sobre o assunto. Acompanhe. Todos os anos, em São Luís, vivencia-se uma polêmica sobre o dia de Corpus Christi. Se é ou não feriado, se o comércio pode ou não abrir as portas. A Federação do Comércio esclarece que a data não é feriado municipal nem estadual, tampouco feriado nacional, feriado federal. Os feriados federais, eles são determinados pela Lei 662 de 1949. São 8 feriados nacionais que abrangem todo o país. 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. São os feriados considerados nacionais e entre eles não está incluído o dia de Corpus Christi. É preciso destacar também que a Lei 9.093 dá prerrogativa para os estados e os municípios instituírem os seus feriados. O estado tem direito a 1 feriado e os municípios a 4 feriados locais. No Maranhão a gente tem o 28 de julho, que é declarado um feriado estadual de adesão do Maranhão à independência do Brasil. E no município de São Luís, a Lei 3.432 de 1996 define quais são os 4 feriados na cidade. E são eles a Sexta-feira Santa, o dia 29 de junho, dia de São Pedro, o dia 8 de setembro e o dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então esses são os 4 feriados municipais que incidem sobre a atividade econômica na cidade de São Luís. Pois é, muita gente achava que era feriado sim, mas deu para ficar bem claro que não é. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado esquerdo da sua tela. A gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo do maior centro comercial de São Luís, a Rua Grande. Uma boa noite para você, até amanhã.